was a big, big world, but we thought we Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estou aqui para mais uma escola bíblica para você, né? Eu queria, antes de tudo, trazer algumas coisas importantes, uma introdução aqui sobre a importância desse estudo aqui, salvo, seguro e transformar, entendeu? A importância que tem ele. Então, antes de tudo, é muito interessante que você acompanhe as aulas anteriores, que são as 4 aulas anteriores que já estão na playlist já, e hoje nós estamos na nossa 5ª aula. Então, meu conselho é que a gente se envolva mais com esse estudo, você mesmo que você seja crente aí mais de 1000 anos, né? Que você participe. Muito importante. A minha preocupação maior em gente fazer essas matérias é justamente nos alertar a todos sobre alguns enganos e possivelmente possamos estar envolvidos, né? E meu prazer, meu desejo aqui é que sim, vocês estejam envolvidos, estejam conosco no céu ou estejamos juntos no céu naquele grande dia, ok? Vamos lá. A lição, o tema, né, que nós estamos falando aqui é indicadores essenciais para a salvação, o teste para ter certeza. Nós aqui falamos que iríamos falar sobre 6, né, indicadores. Falamos sobre um na semana passada e hoje eu vou falar sobre alguns hoje, tá bom? Hoje eu vou para o segundo indicador. Diz o seguinte: pessoas realmente salvas podem geralmente descrever um antes e um depois de sua salvação. Em outras palavras, crentes verdadeiros chegaram a um ponto de arrependimento e de compromisso pessoal ou pacto para aceitar o senhorio de Cristo. Eles conseguem descrever alguma coisa do novo nascimento em Cristo. Aí vamos lá, os versículos bíblicos, né? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Não, vos digo, antes, se não vos converterdes ou arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, versículo 3. Então, essa é a passagem para poder indicar sobre esse indicador, tá bom? Nascer de novo é inquestionavelmente a transformação mais poderosa de toda a experiência humana. Nascido de novo é o termo central do Novo Testamento para descrever o que é se tornar um crente. A conversão nem sempre produz emoções fortes ou experiências dramáticas, mas definitivamente ela traz mudanças na alma da pessoa. Então, esse ponto aqui é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que a pessoa não chorou, a pessoa não se emocionou e então não está salvo, né? Eu já vi casos assim já de pessoas pensarem assim. E na verdade não é assim que funciona. O importante não é a questão da emoção, se chorou, se gritou, se fez isso ou fez aquilo. O mais importante é a mudança de vida, né? E é a pessoa aceitar o senhorio de Cristo, aceitar o Senhor Jesus para controlar a sua vida, para mover a sua vida. É isso que é o mais interessante. Eu já vi casos de grandes emoções que, no final das contas, não vingou, né? A pessoa se emocionou hoje, chorou, fez o que fez, aí chegou no dia seguinte, estava no mundo novamente. Estava no mundo novamente, né? Então, as emoções nunca dizem nada, ok? Nunca dizem nada. Ou melhor, aquilo que é demonstrado como emoções, perdão. Deixa eu colocar bem que, deixa eu fazer uma boa colocação. Entendeu? Aquilo que é demonstrado como emoção é igual as pessoas acham que para poder estar no poder de Deus,
a pessoa precisa estar, né, cheia do poder, tem que gritar, tem que se espernear, tem mesmo sapatear, aquela coisa toda, né? E no final das contas, não é assim que funciona, né? Vamos lá. A salvação é uma questão de mudança de coração e não exatamente de termilo, terminologia. Opa, saiu. Não é, não tem. Você não vai criar uma exatidão para você descrever a salvação, né? Já falei, a salvação tem tudo a ver com a mudança do coração, né? Se assim não for, não adianta nada fazer terminologia, escatologia e outras coisas mais, né? No entanto, falando do modo geral, pessoas salvas estão confortavelmente com o termo nascido de novo. Pelo menos elas certamente devem ser, né? Aí elas usam essa terminologia que é nascida de novo, mas a mudança, que é o essencial, que é o mais importante, ela não condiz, né? Ao descrever a salvação, Deus usa termos fortes como tudo se fez novo e nova criatura. Então, enquanto nenhum crente esteja perto da perfeição em sua vida diária, há, entretanto, uma mudança no coração e um desejo genuíno de viver com Deus. Simplificando, é extremamente duvidoso que as coisas velhas tenham passado e tudo tenha se feito novo, sem que haja uma mudança observável acontecido em sua vida. Aí a pessoa não tem mudança, não. Ela talvez esteja lá naquele sistema ainda, envolvido com algumas coisas ainda, mas o desejo, a vontade de mudar está tão grande dentro dela que, por mais que ela cometa alguns delitos, a princípio, porque a mudança exterior, ela, ela não é estalo de dedo, né? Tem que ter um processo, mas a mudança exterior já houve. É por isso que é muito perigoso. Agora deixa eu falar isso aqui. Muito perigoso dizer que alguém que estava no mundo tal, 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 vivendo a vida tal, 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 foi para o inferno quando morreu. Não. Possivelmente, mesmo que ela esteja ali vivendo aquela vida terrível ou promíscua, outras coisas mais que podemos colocar o nome, mas ela estava desejosa por dentro de ter de uma mudança de vida. E pode ser, naquele momento, aquela mudança, aquele desejo foi mais forte e ela foi salva. Por exemplo, nós temos aí o ladrão da cruz, do Calvário, ali que estava ao lado de Jesus, né? Temos ali o exemplo, né? Que ele vivia uma vida, uma vida assim ameaçada e não precisou passar por nenhum processo de discipulado, etc., para poder ir para o céu. Foi apenas simplesmente aceitar Jesus. O discipulado aqui na Terra é importante porque estamos vivos, né? E é perigoso, né? E você se discipular para poder a pessoa, garantir a pessoa no céu, né? Porque a morte só Deus sabe. Mas eu queria aconselhar você a não fazer esse tipo de julgamento. Por favor, vamos parar de ser muito muito radicais em nossos julgamentos, mesmo porque esse tipo de julgamento não é bíblico, ou melhor, nenhum julgamento é bíblico, né? Não temos condições nenhuma de julgar ninguém. Vamos lá, ainda. Aqui em resumo, lembrar vividamente detalhes ou alguns momentos exatos do passado é quase tão importante como ver o fruto do genuíno de uma vida transformada nos anos seguintes. Os seus frutos os conhecereis, né? Então, você vai pegar o passado da pessoa e vai fazer uma comparação do que ela é hoje, né? Eu sou exemplo disso, né? No mundo, eu falava muitos palavrões. E hoje a minha esposa mesmo disse que ela não consegue pensar eu assim, né? Porque ela me conheceu agora. Vamos lá. Vamos para a pergunta
E quando essas perguntas aqui, ela deve ser respondida em oração, né? Eu vou fazer a pergunta, você para e dá uma pausa e medita nela, tá bom? Você tem certeza de que nasceu de novo, de que está experimentando as evidências bíblicas específicas de um coração arrependido e transformado? Sim, não ou não estou? Ou não, pera. Sim ou não estou certo? Vamos lá? Agora vamos para o terceiro indicador agora, né? O cristão possui uma segurança sobrenatural de que são salvos e perdoados dos seus pecados, porque o Espírito Santo habita neles. Sem o Espírito Santo não tem como você ter certeza, né, de coisa nenhuma, mesmo porque é Ele que testifica conosco. Vamos lá. Os textos aqui. Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. O meu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aqui, esses textos significam que a paz sobrenatural é mais forte do que os tempos de dúvida. Você ter paz, a salvação, na verdade, ou melhor, o trabalho de salvação, né, o processo da salvação na sua vida, vai lhe proporcionar paz. Quando alguém está em crise, gente, é até perigoso quando alguém está na igreja e vive no mundo da confusão, no mundo das brigas, das dissensões, dos julgamentos, né? Então, você que percebe que está assim, e se você não percebe, por favor, vamos fazer uma análise, né? Por favor. Nós precisamos fazer essas análises a cada dia, para a gente não perder, não perder tempo de estarmos aqui na igreja e de repentemente não irmos não termos a salvação. Nós já falamos sobre isso aqui já. O fato de estar na igreja não significa nada, independente da igreja que você esteja. Não significa nada. A igreja não salva ninguém. Fica nessa aí de igreja, se firmando igreja, firmado ali, eu estou na igreja, a igreja é assim, a igreja é assado. Irmão, não significa nada, tá bom? Porque a igreja é grande, a igreja é isso, não. É, vai ser a igreja maior do mundo. A salvação não tem nada a ver com a igreja. A igreja, ela é um veículo para poder ensinar e não para poder salvar. Entenda isso. E infelizmente, algumas estão ensinando errado, né? Aprovações periódicas com falta de certeza absoluta não quer dizer automaticamente que a pessoa esteja perdida. Então, ter aquela inconstância não é problema. O problema é permanecer das constâncias, né? Então, esse é o problema, né? Como, por exemplo, as dúvidas ocasionais são diferentes de dúvidas persistentes e sérias, né? Então, existe aquela dúvida ocasionais que a gente tem no meio do caminho. É natural. Quem não tem dúvida hoje? Quem não passa por esse problema hoje? Todos nós passamos. Mas aquelas que, se isso persistir e for mais séria e repito, persistente, aí a coisa fica mais esquisita, fica mais complicada. Aí é para se preocupar mesmo, né? Exatamente. Com respeito à certeza da salvação, assim como os cristãos, como cristãos verdadeiros, lutam algumas vezes com dúvida. Os perdidos frequentemente têm um tipo de segurança que é a falsa e infundada. De fato, as escrituras deixam claro que não é incomum pessoas perdidas crerem plenamente que estão indo para o céu. De acordo com os ensinamentos conclusivos de Jesus, muitas pessoas que pensam assim nem foram salvas. Podem não ser muito bom ouvir isso, mas Jesus
mas é o que Jesus ensina na Escritura. Então podemos realmente dizer se a nossa salvação é genuína ou falsa. Foram fora de questão. Deus não quer que as pessoas fiquem adivinhando sobre uma questão tão importante. Não há fórmula absoluta, mas eu proponho o seguinte como um razoável orientador, que diz assim: se uma pessoa tem alguma segurança de que esteja salva, porém definitivamente lhe falta a maioria dos outros indicadores bíblicos, a segurança é muito provável, falsa e falível. Aí é bom que você leia os indicadores. Eu estou no terceiro ainda, né? Então, você depois leia os indicadores, veja se você está incluído em todos esses indicadores, ok? Por outro lado, se alguém simplesmente luta com dúvidas periódicas, mas claramente evidencia a maioria dos outros indicadores da salvação, é provável que ele ou ela esteja nascido de novo. Mas é claro que em qualquer caso, somente Deus e aquela pessoa pode dar a palavra final. Essa certeza é uma das razões que a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Aí que é a questão. Examinarmos a nós mesmos. Temos que tomar cuidado porque as pessoas estão examinando os outros e não a si mesmo. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo que entrasse na igreja fizesse esse autoexame de si mesmo, teríamos muito pouco problema na igreja. Muito problema na igreja. Né? E evitaríamos as dissensões, as rivalidades e assim por diante. Né? Vamos continuar. Deixe-me dizer que na vida de muitos crentes, alguns indicadores da salvação são mais fortes do que os outros. Todos somos únicos e lutamos com algumas coisas mais do que as outras. Lembre-se de que o que importa é o todo e não somente um ou dois elementos, entendeu? No momento particular da vida. O fruto do Espírito é a evidência final do novo nascimento. Não se engane. Nos salvos, as evidências estarão presentes e serão observáveis. Como serão observáveis? Porque vão mudar a forma de falar, a forma de lidar com as pessoas e assim por diante. É o que eu falei, irmãos, a gente precisa do Espírito Santo. Hoje em dia, se você não se envolver com com o Espírito Santo, as coisas vão ficar muito difíceis mesmo. Então é preciso que a gente se envolva com ele, né? Permitindo que o Espírito Santo fale conosco de uma forma sempre mais clara, mais objetiva, e vamos deixar ele agir em nós. Ele agir em nós. Não vamos agir por conta própria. Por favor, meus irmãos, por favor. Tá bom? Vamos lá. Vamos terminar aqui mais essa parte aqui. Mas deixa eu ler isso aqui pelo menos, né? Depois de examinarem todos os indicadores bíblicos dessa seção, as pessoas salvas devem ter uma confiança genuína quanto à sua posição diante de Deus. Como falei, salvação é relacionamento. Se a pessoa não buscar um relacionamento com Deus, possivelmente ficará difícil ele ser salvo. Vamos lá para a nossa questão crucial aqui. Aí você responde a oração, tá? O Espírito Santo de Deus testifica com seu Espírito, assegurando-lhe interiormente que você é salvo. Olha, vamos responder essas questões com seriedade, com sinceridade. Né? Cuidado, que nós temos um Senhor, Ele mesmo, o Espírito Santo, que nos conhece dentro de nós, né? De responder assim, né? Então você, sim, não ou não estou certo, tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso quarto indicador. Cristãos genuínos podem testificar com um relacionamento pessoal e real com Cristo, que nós acabamos de falar aqui. Você pode
assegurar que você tem um relacionamento real e pessoal com Jesus? E como é que você prova isso? É, dizer é uma coisa, provar é outra coisa. Vamos tentar entender isso aqui? Vamos lá? Vamos lá, as passagens bíblicas, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João, capítulo 10, verso 27. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. João 17, 3. Porém, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, por todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, vamos lá. A palavra grega traduzida por conhecer é ginosko. Sugere uma forma muito pessoal de relacionamento. O tipo de conhecimento de que esse versículo fala é um conhecimento experimental, pessoal, do coração e não do conhecimento de intelectual. É relacionamento. É que eu falo. Dizer que eu tenho um relacionamento com Deus é uma coisa. Agora, a prática, o viver, o contato, né, é a que vai falar mais alto. É ele que é o crucial aqui. Então, a salvação tem tudo a ver com relacionamento. Quando alguém não se relaciona com Deus, ele é tipo ali, quando nós podemos ler aqui em Mateus, né? Eu vou até ler de novo aqui. Mateus 7, versículo 23. 23. Olha só. E lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Muitos vão ver. E olha que o texto anterior fala de crente. Ó, versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. Não te conheço. Não te conheço. Afaste de mim. É isso aí. Gente, é coisa muito séria, gente. Eu fico vendo pessoas vão para a igreja, não prestam atenção no que é pregado, no que é ensinado. E olha que eu sou um pastor que, quando vou para pregar na igreja, eu procuro ensinar e pregando. Eu procuro, porque ali o meu desejo é que todos vivam o que eu estou pregando, aquilo que eu vivi quando estou pregando também, né? Vocês pensam que eu estou pregando para os outros, não estou pregando para mim mesmo. E ali eu acabo me envolvendo e, e, e agora eu vou passar a minha experiência para as pessoas. A pregação, aquilo que eu prego, é exatamente uma experiência que eu vou passar para as pessoas ali embaixo. Ok? Vamos lá. Tem alguns pontos importantes aqui? Por exemplo, ó, assim como a salvação verdadeira é muito mais importante do que crer mentalmente em certos fatos sobre Deus, muito mais do que intelectualmente aderir a um conjunto de doutrinas e códigos religiosos. Não é só repetir uma oração automática. É aquela do Pai Nosso, ó Jesus, eu tenho um pavor disso. Gente, repetir a oração do Pai Nosso, Pai Nosso do céu. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Crente fazendo isso. Ora, Pai Nosso não é para repetir, não é para falar. Pai Nosso é para entender o que é ali relacionado no ensinamento de Jesus sobre o que é oração. É exatamente isso. Eu vou trazer para os irmãos aqui, né? Em breve, eu vou preparar aqui e espero que vocês assistam.
A verdadeira salvação é conhecer Deus no relacionamento pessoal, de arrependimento, de mudança de vida. É isso aí, isso aqui é relacionamento. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se para você sou estranho alguém dizer, o Senhor falou comigo, há uma preocupação grande quanto à sua condição espiritual. Para os salvos, Deus é realmente e definitivamente fala através da sua palavra e de pressões distintas do seu espírito. Até o normal que os filhos de Deus, pelo menos alguns, sintam-se no falando aos seus corações. Embora algumas pessoas corram de um lado para o outro dizendo exatamente Deus me falou, quando ele não falou, Deus fala aos corações de seus filhos. Se você nunca sente a voz de Deus, nem experimenta a sua direção, algo está errado. Ou você nunca se converteu, ou está patinando no nível baixo de desenvolvimento cristão. Até cristãos relapsam ouvem a voz de Deus pelo menos uma vez. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Ah, não. Deixa eu pular aqui que eu vou ler, eu vou falar na outra página. Eu anotei aqui, agora viu como minha cabeça está ligada com o livro? Deixe-me mencionar que há certos momentos quando Deus fala mais aos nossos corações do que em outros. E é claro que quando falo de ouvir Deus, não estou me referindo àquelas impressões silenciosas, mas reais em nossos. Estou me referindo àquelas impressões reais, silenciosas reais em nossos corações, através da palavra de Deus e do seu Espírito. Deixa eu falar para você aqui, amados. Deixa eu continuar aqui, eu vou chegar a esse raciocínio. Eu tô todo para falar, né? É assim, eu sou assim mesmo. Para a maioria dos crentes, há um período ocasionais e relativo de silêncio, mas um sentimento de distância e de silêncio não deve ser o padrão para a vida de uma pessoa salva. Também é verdade que pecados não confessados e negligência espiritual compromete seriamente nossa experiência de ouvir e sentir a presença de Deus. Mas, amigo, se você nunca sente Deus falando ao seu coração, se você tem pouco ou nenhum desejo de ler a Bíblia e orar, pode ficar preocupado. Você não deve conhecer o Salvador. Em 1 Coríntios 2,14, a palavra de Deus deixa isso bem claro. O homem natural perdido não compreende as coisas de Deus. Gente, coisa séria. Pessoas nunca leem a Bíblia direito. Não estudam, não gostam de estudar, leiam a Bíblia aleatoriamente. Não é aquela leitura, porque ler a Bíblia, irmãos, não é simplesmente pegar, não. Ler a Bíblia é você saborear ela, né? Tem aqueles pessoas que são provadores de vinho, tem um nome nesse negócio aí, não sei o nome disso não, mas eles vão lá. Ó, esse vinho é o tal, esse vinho é bom, esse vinho aqui, não. Tem aqui também que faz aquela provação de doces, né? Uma série de coisas que tem essa profissão disso aí, né? Saborear. Você saboreia o que você lê? É aquela leitura que eu vou pregar hoje, eu tenho que pregar hoje, e eu tenho que preparar uma mensagem hoje. É aqui mesmo. E a igreja precisa ouvir. Vou pregar para a igreja. É assim que alguns, e até me ouso dizer que a maioria, não. A Bíblia tem que ser saboreada. Lida com sabor. É por isso que às vezes as pessoas elas me acham chata em dizer que o seminário, as academias teológicas, elas são importantes e não tem ideia da importância que tem as academias teológicas. Não tem ideia. É muito importante sim. Elas não vão te fazer pastor, elas não vão te levar à salvação, mas vão te levar. Eu vou repetir, elas são exatamente a vara para você pescar. Aí fica pessoas pegando peixe estragado em púlpito.
Saiu novas cagas de mim. Pregando peixe estragado no púlpito, comendo peixe estragado. É. Aí depois vai para casa passando mal. Por que tá passando mal? Porque comeu peixe estragado. Foi na igreja lá, estragado. Mas se ele fosse um seminarista, se ele fosse um estudioso da palavra de Deus, tivesse livros para poder ler, estudar, ele iria entender que aquele peixe ali eu não vou comer. Não vou comer. Lembra lá da panela, a panela com a erva venenosa? O jovem não sabia. Ainda bem que o profeta estava lá, né? E tinha pessoas que conheciam. Opa, tem veneno na panela, né? Ainda bem. Queridos, coisa importante. Escrevi aqui, ó. Como pode alguém dizer que conhece Deus se não ler regularmente a Bíblia? Gente, pelo amor de Deus, a pessoa não gosta de escola dominical, não gosta de sentar para ouvir, não gosta de sentar para poder aprender, não quer aprender, não quer ler a Bíblia regularmente, não quer participar do seminário teológico, não quer ler bons livros e quer dizer que conhece Deus. Não. Deixa eu lembrar que o Espírito Santo, meu queridos irmãos, só vai lhe falar, lhe convencer aquilo que você lê. Ele só vai te dar aquilo, ele só vai te dar aquilo que você lê. Não vem nessa de revelação do Espírito Santo, que isso aí não existe, não, irmãos. É coisa do diabo. É o diabo que inventou esse negócio de revelação do Espírito Santo, de ler a palavra e pregar. Cuidado, cuidado. Pode até ser. Não, isso acontece comigo. Eu vou aqui, por exemplo, abrir aqui em Josué 20, né? Cidade do Refúgio. Olha que interessante. Dá uma boa pregação isso aqui. Só que eu já conheço a Escritura, eu já li sobre isso. Eu abri, vou pregar isso dentro da igreja, saiu ali dentro da igreja ali e tal. Deus me revelou a passagem que eu já tinha estudado. Agora, pegou a passagem, eu nunca li isso aqui, nem sei como é que explica isso aqui. Aí eu vou pregar. Aí fala um caminhão de bobagem e ninguém entende nada. Cuidado, gente. É muito sério. Estamos brincando de pregar, brincando de orar, brincando inclusive de ser crente. A coisa é muito séria. Isso me preocupa tanto, gente, me preocupa tanto. Quantas vezes eu prego na igreja sobre isso, estou aqui ensinando aqui sobre isso, para poder alertar não somente da minha igreja, mas todos que estão me ouvindo, para poder não perder o mais precioso que tem, gente, que é a salvação em Cristo, que é viver em relacionamento com Cristo. Ai, ai. É por isso que a minha briga é essa, mano. Vamos terminar logo isso aqui, vamos? Se as pessoas são realmente salvas, elas vão ter fome e sede, vão ter fome da palavra e da presença de Deus. Os convertidos têm interesses na oração, no crescimento espiritual e na maior intimidade com Deus. Ao contrário, os inconversos geralmente têm poucos interesses na leitura bíblica. Olha aí. Bíblia pessoal, na leitura bíblica pessoal, tá, irmãos? E na oração. Eles até vão aos cultos ou assistem à escola dominical, mas não se interessam por livros sobre oração ou crescimento espiritual. Infelizmente, muitas pessoas vão perder o céu por 3 palmos. Interessante aqui. 3 palmos. Ah, tá. 3 palmos, né? Acho que é 3 palmos mesmo. Entre a cabeça e o coração. Um, dois, 3. 3 palmos. Entre a cabeça e o coração. Ô, glória. Misericórdia. Isso aí, amados. Vamos lá, vamos para outro ponto aqui. Gente, eu falo isso porque meu desejo é ver todos envolvidos nisso aqui. Olha, eu me emociono saber que a gente precisa
me entristece, eu fico triste quando eu vejo pessoas não levando a sério o seu trabalho na igreja. Fico muito triste. Vamos lá. Temos aqui alguns enganos que possivelmente a tendência é o diabo querer nos levar para outro caminho. Então, eu queria passar para vocês aqui alguns, são 3. O primeiro deles é chamado de... Agora, para evitar essas condições mortais, essa condição mortal, é crucial entender alguns enganos mais comuns na sociedade de hoje. São 3 principais, então, que são enganos dentro das igrejas hoje. Eu convivo com isso, já convivi com isso, e a gente convive ainda no nosso dia a dia. A primeira dela: a salvação não é justiça própria ou legalismo. Né? Então vamos parar com esse negócio de se assegurar, né, na igreja, no sistema da igreja. Ah, minha igreja tem um sistema assim, assim, assado. Gente, vamos sair de sistema. Nós vivemos de uma forma espontânea com Deus. A espontaneidade, ela é bíblica. A regra, não. Regra que eu falo é o legalismo. Olha só. A religião legalista é a tática mais perigosa e enganosa de Satanás para condenar as almas. A religião baseada em obras é o oposto mortal à religião baseada na graça, no novo nascimento e de novo nascimento de um relacionamento salvífico com Jesus, porque ela vai impossibilitar se relacionar com Deus. Nós temos exemplo dos fariseus. Olha só, a oração do fariseu. Ele estava na igreja. Olha, gente, não vamos enquadrar aqui de hipótese alguma. Eu me preocupo muito nessa oração do fariseu que eu vou ler aqui agora. Eu vou ler na minha Bíblia. Deixa eu ler aqui, Lucas. E eu vou ler na minha versão e vai poder ficar mais tranquilo. Lucas 18. Você já pode abrir sua Bíblia aí em Lucas 18, verso 11 até o versículo 12. O verso 11 e 12. Gente, quando eu leio essa oração do fariseu, eu começo a olhar para mim mesmo. Será que eu estou enquadrado nesse negócio? Não, Jesus, misericórdia. O fariseu ficou de pé e orava por si e para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Deus me livre. Aqui, onde eu vou pregar sobre isso? Nessa oração, nós temos aqui anti-evangelismo. Aqui ele está desprezando as pessoas que roubam, os injustos, os adúlteros que vivem no mundo da prostituição. Então, e até mesmo o seu próximo, que está mais ali, que era o publicano, que estava perto dele. E apontou, foi para ele. Os dois ali, apontou, tá, esse publicano aqui não sou como esse. Entendeu? Eu lamento muito, irmãos, por isso. Nós não podemos nos esquadrar isso aqui. Temos que nos relacionar, independente que seja a pessoa. Porque elas precisam, né, de voltar para Cristo. Por isso que o meu conselho entra no estudo de Dascalo lá e vamos participar das nossas aulas, ok? Estudar nossas aulas. Devemos notar que o interesse de estudar as Escrituras nem sempre é um indicador de salvação verdadeira. De fato, as pessoas religiosas que são muito legalistas, frequentemente te amam em estudar as Escrituras, se orgulham do seu conhecimento. Os fariseus se orgulhavam. Para alguns, estudar a Bíblia se torna mais um tipo de concurso do que um relacionamento profundo pessoal com Cristo. O estudo bíblico é feito para
provar que os outros estão errados ou para argumentar intelectual do que Jesus, do que amor de Jesus. Então, aí vão informar que são maiores, conhecem a Bíblia do que você, outros vão informar mais do que você e vão querer apontar o erro dos outros. Estudar a Bíblia assim não é para estudar. A Bíblia tem que ser estudada de forma pessoal, se relacionando, você está conversando com Deus e está obtendo de Deus o diálogo ali, né? Está dialogando com Ele. Tá bom, meus irmãos? Então, estudar a Bíblia para apontar ou para poder dizer que sabe, está fora de questão. Tá bom? Bíblia se estuda para se relacionar e não para poder saber. Por mais que o conhecimento é básico, o conhecimento bom é aquele que você chama para você mesmo, que você vive ele, porque você vai transmitir ele de uma forma tão voluntária que você não vai nem perceber. Vamos lá. Segundo engano. O engano da religião sem amor. Eu quero ler algumas passagens bíblicas aqui. O tempo hoje, meu irmão, vai demorar, vai ter mais de uma hora hoje, mas fazer o quê, né? Não vai ter jeito hoje, vou ter que 1 hora de estudo hoje. Vamos lá. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha só, olha, essa passagem ela é bastante, como diz ali, os neopentecostais forte. Eu lhes dou um novo nascimento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amam uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Rapaz. Você ama, então como é que as pessoas vão conhecer que você é de Deus se você não ama o seu próximo? Meu Deus do céu. Temos mais aqui. Agora é a primeira carta de João. João ainda falando aqui. João é o apóstolo do amor, né? Por isso que ele é apóstolo do amor, que ele fala só sobre amor, né? João capítulo 3. 1 João, é epístola, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 3, verso 10 e 11. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Tudo é igual, né? Vamos lá. Aquele que peca e aquele que não ama, vai tudo para o inferno. Resumindo, né? Versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Uns aos outros. Né? Vai tudo pro inferno. É isso mesmo? Não tem jeito não, gente. Eu estou brincando com a verdade, cara. Brincando com a verdade. Vamos lá, eu vou ler. O 1 João, agora ainda 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8. Que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Você conhece Deus, irmão? Conhece, mas está lá metendo malho no irmão. Não, meu Deus do céu. Está lá julgando o irmão, arrumando problema na igreja, tudo problema, tudo é questão, questiona isso, questiona aquilo, é uns questionamento diabólico e, irmãos, que deixa o pastor doido. Quer ver uma coisa que tira, se você tirou o teu pastor do sério, é porque não é de Deus. Rapaz, eu fico vendo cada coisa, olha que eu ensino, irmãos. Eu ensino muito. Já passei por situações piores do que você ensina uma coisa, os irmãos fazem outra. Você não tem ideia que eu já passei já com o pastor. Entre os indicadores de que se conhece a Cristo estão, vamos lá, quem conhece a Cristo? Aquele que ama a sua palavra. 2, um desejo pessoal de crescimento espiritual, santidade e oração, né? Aquele que vai buscar, lendo, estudando a palavra de Deus. Se você não há pessoas que não querem, irmãos, a primeira coisa que um amante da palavra quer
pega um material desse, eu quero ele para mim. Pô, o livro não é caro, irmão. O livro que está custando R$ 30 no máximo, R$ 40, sei lá. Eu nem sei mais como está falando, que eu fui entrar no site, tá em manutenção, nem vi o preço. Gente, por favor, compra com toda bobagem aí fora aí. Não quer comprar quer dar R$ 50 no livro, quer dar R$ 30, R$ 40 no livro. Por favor. Pessoas que não investem em si mesma. Tá com dúvida de comprar livro? Me procure, eu vou indicar para você. Aqui, um desses, esse aqui. Ó. Se quiser, eu vou lá e peço para você lá na igreja ali, a igreja aqui em Itaguaí, aqui tem uma igreja que fornece esses materiais. 3. Fonte de intimidade com Cristo. Aí você vai buscar mais. Você encontra você de intimidade com o Senhor, você não vai sossegar. E terceiro, quarto, né? Compaixão pelas pessoas. Não tem nada disso, tá? Se você quiser que eu repita, não vou repetir não, você vai dar pausa para você falar aí, tá bom? Eu tô com pressa, o hotel tá passando. Terceiro engano, esse aqui, rapaz. O engano do igrejismo ao invés do cristianismo. Pessoas que ficam ligadas à igreja. A minha igreja é maior. A minha igreja é isso. A minha igreja é aquilo. A minha igreja tem 500 membros. A minha igreja tem 1.000 membros. A minha igreja tem 1 milhão de membros. E o Kiko? Pelo amor de Deus, e o Kiko? O que eu tenho com isso? O que Deus tem a ver com isso? Meu Deus do céu, essa revolta. E eu ouço isso sempre. Tem pessoas que estão na igreja, porque a igreja é grande, a igreja tem uma igreja, e na verdade elas estão na igreja em atividades. Mas elas mesmas, eu conheço pessoas, não tenho intimidade com essas pessoas, mas eu já as vi, e a gente conhece pelo modo de falar, pelo modo de confrontar com a diversidade. Pessoas que estão na igreja grande, muito grande, o ministério é famoso, mas a vida, ela é meio torta. A forma de pensar com as pessoas é torta. Se relacionar com as pessoas é torta. Essa semana mesmo eu tive um probleminha no meu trabalho. Um cara lá que, olha só, diz que é pastor, arruma um problema tudo. Ai, dá hora de chegar para ele e falar assim, você, rapaz, é pastor mesmo? Ou é sei lá, deixa eu ficar quieto. Aí, um amigo meu, né, que amiga para isso, né, aconselhar, não, Wagner, esse mesmo ele é assim, cara, mas dá um tempo, não. Aí eu fui assim, não, tá certo, é de Deus, seguir o conselho. São os falhos, mas no ímpeto você quer falar, você quer explodir, mas aí você reconhece e fica na boa, acabou o problema, né? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que não é porque você tem a Bíblia, o conhecimento bíblico, então eu que mais sou real. Não. Humildade. Humildade. E aí eu vejo, irmãos, pessoas com igrejas grandes se vangloriam por isso, né? E acham que eles têm tudo, são tudo, etc., porque a igreja é grande. Irmãos, esse é o primeiro problema do igrejismo, né? Aqueles que caíram no igrejismo ou legalismo falam muito da igreja, de suas obras religiosas, mas muito pouco sobre o seu relacionamento com o próprio Jesus. Observe eles só. Eles falam da igreja, falam do pastor, falam disso, falam daquilo, falam que a igreja tem isso, que a igreja é uma igreja com um empreendimento muito grande. Pouco falam da sua vida pessoal com o Senhor Jesus. No cristianismo verdadeiro, se fala muito sobre o Espírito, a vida e o poder sobrenatural. Para os religiosos perdidos, a vida se resume a atividades religiosas e debate doutrinários. Gente, não entro nessa nunca, não quero debater nada. Quer conversar comigo sobre alguma coisa que você está falando que é contra, alguma coisa doutrinária, que até me falei agora? Vamos conversar amigavelmente. Você vai escutar,
que você entenda sobre isso. Já aconteceu isso, eu dei um estudo com uma pessoa uma vez, ela me debateu comigo, eu deixei ela falar, assim, agora eu posso falar? Assim, essa pessoa, opa, escute somente. Agora deixa eu falar com você agora. Então a gente vai passando isso. Vamos terminar? A pergunta crucial é: você tem certeza que conhece Cristo através de um relacionamento transformador de sua vida pessoal, que é real e pessoal? Sim, não ou não estou certo? Bom, tá aí mais uma aula e essa hoje foi fervendo e vai continuar fervendo. Ainda temos, vamos para a quinta, né? Vamos para 2 indicadores semana que vem. Deus abençoe a sua vida, tá? E vamos colocar em prática o que nós estudamos. Até domingo que vem, em nome de Jesus.